Neste vídeo eu quero falar sobre o martírio de 30 sacerdotes franciscanos que foram assassinados pelos comunistas numa sistemática campanha de perseguição e ódio à fé católica durante a Segunda Guerra Mundial. Era o dia 7 de fevereiro de 1945, quando vários membros do Partido Comunista da Bósnia e Herzegovina invadiram a pequena cidade de Široki Brijeg, uma pequena cidade que fica ali alguns quilômetros distante de Medjugorje, no sudoeste europeu. Os soldados que ali chegaram estavam fortemente armados e tinham apenas um objetivo: erradicar, de uma vez por todas, qualquer vestígio da cultura e da história católica do país, assim também como fazer desaparecer a presença dos franciscanos nestas terras. Na verdade, a história da Bósnia e Herzegovina está intimamente ligada à ordem dos frades franciscanos. Eles que, desde os tempos do século XV, por exemplo, têm sido os grandes guardiões da fé, construindo igrejas, mosteiros, estradas e pontes, e também trabalhando na educação das pessoas. Para isso, eles fundaram uma escola e um seminário bastante famoso, que se tornou uma referência na área da educação. Conta-se que eles também foram os pioneiros na introdução da eletricidade em Široki Brijeg. Em pouco tempo, aquela cidade se tornou um famoso centro cultural cristão e o seu santuário é um dos locais mais frequentados por peregrinos do mundo inteiro. O santuário, na verdade, era o símbolo da Herzegovina e foi principalmente para destruir esse símbolo cristão que os soldados comunistas estavam ali. Os soldados invadiram a cidade por volta das 3 horas da tarde e foram direto no mosteiro dos franciscanos. Ao invadir ali o espaço sagrado, dizendo que Deus estava morto, que não havia nenhum Deus, não havia Papa e que não havia sequer igreja. Os irmãos, de certa forma, foram pegos de surpresa com aquela invasão e, de repente, eles se viram diante daquela multidão de soldados que estavam desejosos de sangue. Os comunistas tentaram obrigar os frades a tirar seus hábitos religiosos e a renunciar à fé em Cristo, se quisessem viver. Mas, para surpresa daqueles soldados, os frades franciscanos, com uma integridade digna dos grandes mártires, eles responderam com firmeza que eram religiosos consagrados e que por isso não iriam tirar os seus hábitos. Então, um dos líderes dos soldados ficou bastante enfurecido. Ele pegou um crucifixo que estava ali próximo, jogou o crucifixo no chão e, grosseiramente, convidou os religiosos a escolherem seu destino: a vida ou a morte. Naquele momento, para surpresa de todos, os frades se ajoelharam e abraçaram o crucifixo, segurando a cruz contra o peito e beijando o adorável Jesus. E assim como São Francisco de Assis, os frades também diziam: meu Deus e meu tudo. Os comunistas pegaram então cada um dos frades e os levaram para fora do convento. Ali todos foram covardemente assassinados, um a um. Os próprios carrascos contaram mais tarde que aqueles religiosos iam para seu calvário rezando e cantando a ladainha de Nossa Senhora. Naquele grupo de frades havia um que tinha a fama de santidade. Era o padre Marco Barbaric, ele que na altura tinha 80 anos de idade e conta que estava doente de tifo em sua cama. E desde o início da Segunda Guerra Mundial, o padre Barbaric havia perdido a memória e seu estado de saúde era bastante grave. No dia em que os soldados invadiram o convento, o padre Barbaric estava acamado em seu quarto. O mais novo daqueles sacerdotes era o Frei Rados, um jovem de pouco mais de 20 anos que tinha acabado de completar o seu noviciado. Depois de todo aquele massacre, os corpos dos sacerdotes foram encharcados com gasolina e incendiados numa caverna que havia ali perto. Mais tarde, na entrada dessa caverna, foi celebrada uma missa em homenagem aos mártires daquele dia. Esses relatos chegaram até nós pela boca dos próprios criminosos que orgulhosamente narravam os fatos com o objetivo de amedrontar toda a população.
Após a guerra, os comunistas ainda lutaram para afastar a população de sua fé e também de sua cultura. As perseguições comunistas elas continuaram, mas o povo resistiu bravamente. Naquela época houve também um grande despertar espiritual, principalmente entre os jovens. Os franciscanos de Xiroque-Brieg abriram um processo de canonização dos frades assassinados, por isso eles começaram a verificar as circunstâncias das mortes dos irmãos torturados, Muitas testemunhas foram solicitadas a fornecer o máximo de provas possível sobre as circunstâncias que levaram ao martírio dos sacerdotes. Naquele dia 7 de fevereiro de 1945, foram assassinados 30 sacerdotes franciscanos, apenas ali em Xiroque-Brieg, mas conta-se, no registro oficial, que foram 66 sacerdotes em toda a região da Herzegovina. Agora, quanto àquele soldado que deu seu testemunho de conversão, ele mais tarde teve um filho que virou sacerdote e uma filha que decidiu viver a sua vocação numa ordem religiosa. Esse soldado, ele vai carregar por toda a vida uma viva memória daquele momento do martírio. Ele lembra que, naquele momento, ele ficou particularmente chocado com o heroísmo daqueles sacerdotes. Ele disse que imediatamente lembrou que em sua infância sempre ouviu sua mãe dizer que Deus existe. No entanto, ele relembra também que tanto Lenin quanto Stalin e as demais autoridades do país sempre afirmaram o contrário e fizeram de tudo para que os jovens não acreditassem na existência de Deus. Certamente, esse soldado foi alcançado por uma graça que o deixou bastante comovido com a forma com que aqueles frades enfrentaram a morte, rezando e abençoando seus malfeitores, implorando para que Deus perdoasse os pecados de seus assassinos. Esse homem, mais tarde, conta que, naquela hora da carnificina, ele lembrou das palavras de sua mãe e concluiu que era tudo verdade, ou seja, Deus não está morto, Ele existe, Deus está vivo.